representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, é a nossa mãe, pois está escrito: regozijai-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a Escritura: mande embora a escrava o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém? Feche os teus olhos comigo em nome de Jesus. Senhor, aqui nesta noite bendizemos o teu santo nome. Neste domingo, neste culto da família, é possível sentir tua presença neste lugar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha falar, Senhor, a nossa alma. Necessitamos, Senhor, a nossa alma anseia por Ti, por um tempo, Senhor, em que é necessário pregar o Evangelho, em um tempo que é necessário abrir os olhos daqueles, Senhor, a qual a sua alma grita pelos céus. Eu creio, Senhor, que esta noite ficará marcada em nossa memória, assim como esta mensagem arde em meu peito, que também possa arder a esses corações, pois a mensagem não é minha, Senhor, a mensagem é tua. Eu sou apenas um arauto, um mensageiro, sou apenas um instrumento, Senhor, e que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha operar em nossas vidas, que o Senhor possa operar, Senhor, de uma forma tão poderosa, que não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair daqui renovados, cheios, que possamos sair daqui com a certeza da nossa salvação, que possamos sair daqui, Senhor, já sentindo a morada eterna, a qual é uma realidade para nós, a qual é uma realidade para a igreja. E eu creio, Senhor, que seremos tomados pelo Teu Espírito neste lugar. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor, tome os vossos assentos. Aleluia. Aos que são aqui pela primeira vez, aos domingos, estamos realizando a exposição da carta aos Gálatas. Hoje estamos no capítulo de número 4, do versículo 21 ao 31. Creio eu em Deus hoje, que vamos conseguir expor esses 10 versículos. Mas se não conseguir, não tem problema. Nós estamos em uma parte a qual Paulo ele vai continuar defendendo a questão da justificação mediante a fé ou pela fé. E é interessante que agora ele vai estar concluindo a seção doutrinária de sua carta aos Gálatas. Está usando o seu último argumento para provar a justificação pela graça mediante a fé, no lugar da salvação pelas obras da lei. O
contexto ainda mostra que Paulo está refutando os falsos mestres judaizantes que perturbavam a igreja e adulteravam a verdade. A guisa da introdução dos pontos devem ser destacados para que os irmãos possam compreender algo aqui hoje. Nós estamos expondo a carta aos Gálatas e estamos em um período em que Paulo está defendendo com unhas e dentes, com todo o seu conhecimento, a justificação, ou a melhor, a doutrina da justificação pela fé. É interessante que Paulo agora vai usar seu último argumento, só que é como um jogo de xadrez. Agora Paulo vai dar um checkmate nos judaizantes. E isso é interessante porque nós vamos ver que mais uma vez Paulo vai fazer de uma apologética extraordinária. Para os irmãos que não sabem o que é uma apologética, é a defesa da nossa fé. Quando nós defendemos a nossa fé, isso se chama apologética cristã. E Paulo agora, ele está nessa defesa. Só que agora, Paulo, ele está usando as suas últimas argumentações, usando as suas últimas ferramentas. Só que é interessante, irmãos, que agora Paulo vai defender de uma forma tão gloriosa, tão graciosa, que Paulo agora vai usar da sua sabedoria, vai usar de todo o seu conhecimento. Na verdade, Paulo ele vai falar até mesmo na mesma língua dos judaizantes, e isso é interessante, porque para que os irmãos compreendam do que Paulo está defendendo o evangelho, do que Paulo agora está realizando essa defesa. Paulo agora está defendendo o evangelho da graça, está defendendo a doutrina da justificação, para que possamos compreender melhor. Todos nós somos salvos mediante a nossa fé na obra de Cristo. Compreendemos que somos herdeiros, filhos da promessa, a qual Deus deu diretamente para Abraão. Abraão, a qual recebeu da parte do Senhor uma herança, e esta herança é a salvação, é a justificação pela fé. Então Paulo, ele está defendendo essa valiosa doutrina e preciosa doutrina da igreja contra o legalismo religioso, contra os judaizantes. E o que é legalismo religioso, pastor? O legalismo religioso é tentar buscar salvação através de obras, é tentar ser justificado diante do Senhor mediante a obras, a boas obras. Mas é interessante isso aqui, porque vamos compreender que o que os judaizantes estavam fazendo era deturpando a mensagem do evangelho, falando que a obra de Cristo não era suficiente e que era necessário cumprir uma lei moral, a qual é chamado de circuncisão, para que eles pudessem ser salvos e assim obter a salvação. Só que vamos compreender que o homem em si não necessita cumprir a lei moral. Primeiro, nós não estamos mais vivendo na antiga aliança. A lei moral, ela vem para a antiga aliança, ela vem para mostrar aos homens o que era certo e o que era errado. E aquilo que era errado, eles tinham a ciência e o conhecimento do que eles estavam realizando de errado. Porém, a lei dada no Sinai, ela não gera filhos livres, ela vai gerar escravos, ela vai gerar homens e mulheres que tinham que cumprir ritos,
tantos morais como cerimoniais, para obter uma justificação. Mas nós vamos compreender que nenhum homem em si pode cumprir as leis, cumprir com as leis que foram dadas, porque pelo simples fato do homem estar em pecado. Um homem em pecado, ele está destituído de Deus. Um homem em pecado, ele está morto, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então os judaizantes estavam chegando diante dos gentios, diante daqueles que ouviram o evangelho da graça, e eles estavam dizendo: a morte de Cristo na cruz não é suficiente para salvar, tem que cumprir com a circuncisão e assim ser salvo. Só que isso estava trazendo uma grande bagunça e deturpando o evangelho da graça. Por quê? Porque compreendemos que a salvação ela não é da terra, a salvação ela vem do céu. Então a obra a qual Deus aceitou para que pudéssemos ser salvos foi a obra de Cristo, a obra perfeita. Então hoje nós vivemos na nova aliança. E o que é a nova aliança? É o véu rasgado. Por quê? Porque Cristo se entregou no madeiro para nos salvar. Cristo se entregou no madeiro para nos tirar da mão do pecado, para nos tirar da mão do maligno, pela vontade de Deus Pai, para que o nome dele viesse a ser glorificado. Deu para entender até aqui? E hoje não é diferente. O que o pastor Arley vem fazendo aqui todos os domingos, realizando, ministrando esta mensagem, é para que os nossos irmãos não caiam no legalismo religioso, não caiam nessa falsa doutrina, não caiam, não se desviem do evangelho da graça. Oh, aleluia! Não se aparta da obra da cruz, pois ela é poderosa e eficaz para a nossa vida. Então Paulo vai iniciar o versículo de número 21 de uma forma gloriosa, dizendo: diga-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Por quê? Porque eles já estavam vivendo, eles já haviam se desviado das doutrinas da graça, do evangelho da graça, da justificação pela fé, para serem escravizados pelo legalismo religioso, por rituais cerimoniais, para tentar se justificar diante do Criador. Então Paulo vai entrar e vai dizer: diga-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. É interessante, Paulo está chamando para o debate aqueles que se opunham ao seu ensino e querem estar sobre a lei, rejeitando o evangelho da graça. Paulo não se esconde, nem se intimida, ele entra na arena do confronto, aceita o debate e, como um apologeta afiado, se levanta em defesa da verdade. Então Paulo agora vai confrontá-los sem medo, vai confrontá-los sem medo. E por que Paulo vai confrontá-los sem medo? Porque Paulo sabe a mensagem que prega. Paulo sabe que a mensagem que ele prega e defende é a mensagem verdadeira. Não é uma mensagem dada por homens, é uma mensagem dada por Deus. Não é uma mensagem que é criada na terra, mas é uma mensagem que desce do céu para ele. Então Paulo agora, ele vai confrontá-los, vai olhar para eles e vai confrontá-los de uma forma,
E é interessante que diante da pressão dos judaizantes, os crentes da Galácia já haviam concordado em se deixar circuncidar. O argumento que Paulo, que queira a circuncisão na prática, queira a lei e queira estar sobre a lei. Então ele continua dizendo: acaso vocês não ouvem a lei? Então Paulo agora vai fazer uma pergunta a eles. Paulo vai olhar e vai dizer: vocês que querem viver debaixo dela, debaixo da lei, não ouvem a lei? É interessante a pergunta que ele faz. Ele vai dizer: diz vós que quereis estar sobre a lei. É interessante, essas palavras de Paulo são endereçadas às pessoas cuja religião é legalista, que imaginam que o caminho de Deus é por meio da observância de certas regras. São indivíduos que transformam o evangelho em lei e supõem que o seu relacionamento com Deus depende de uma boa obediência restrita a regulamentos, tradições e cerimônias. São até crentes professos, mas que vivem escravizados por esses preceitos. Então, vamos compreender algo aqui. O que Paulo agora inicia dizendo: diga-me vocês, o que querem estar debaixo da lei, debaixo desses rudimentos, debaixo dessa religião legalista. E para que possamos compreender algo aqui, eu quero deixar algo bem claro aos irmãos, bem claro hoje aqui: não há como se salvar cumprindo regulamentos, não há como ser salvo obedecendo regulamentos, não há como ser salvo obedecendo coisas que não são eficazes para nos salvar. Isso é legalismo. Se alguém chegou para você e falou que você tem que cumprir tal obra para ser salvo, é mentira. É mentira. Por quê, pastor? Porque a maior obra já foi realizada. A maior obra, ela já foi feita. Só que infelizmente hoje, a nossa fé, as nossas igrejas estão entrando nesse declínio legalista, a qual eles impõem o que tem que ser feito para ser salvo. E isso é um erro gritante e grotesco. Por quê, pastor? Porque vamos compreender que não é somente obedecer uma regra, não é somente cumprir algum ritual, não é somente cumprir regulamentos. Para ser salvo, temos que estar em Cristo. Para ser salvo, temos que ter fé na obra de Cristo. Para ser salvo, não há o que eu possa fazer, mas eu quero que você entenda que a sua fé na obra de Cristo é o que te salva. O que te salva é a tua fé na obra de Cristo. Fé na obra de Cristo. Eu quero deixar isso pautado hoje para você, para que você não seja enganado. É isso que Paulo está fazendo, defendendo a doutrina da justificação, a qual entrou em declínio, e as igrejas que se corromperam com falsas mensagens, com falsos profetas, também estão declinando. E não observe a igreja no dia de hoje com resultados. Por quê? Porque igreja lotada não significa que tem Deus dentro da igreja. Eu quero que você compreenda: a verdadeira igreja é aquela que tem Cristo como sumo sacerdote, que tem a palavra como doutrina, ou aleluia, e que vivem debaixo dessa fé.
Porque os nossos olhos, se tem resultado, então vem de Deus, ou é de Deus. Mas não se engane com isso, não se empolgue com isso. Por quê, pastor? Porque a maior obra já foi realizada. Eu quero que você entenda isso aqui. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Ter fé na obra de Cristo, ter fé na obra de Cristo, ter fé na obra de Cristo. Segundo lugar, um alerta aos debatedores: acaso não ouves a lei? É interessante que ele vai dizer: acaso vocês não ouvem a lei? Paulo vai ao terreno de seus opositores e os chama para o confronto em seu próprio território, capturando-os com um laço de sua própria lógica. Paulo diz aos seus opositores que está sobre a lei é o caminho da servidão, pois a verdade dos fatos é que aqueles que estão sobre a lei estão debaixo de escravidão. Então é interessante que Paulo vai argumentar e trazer uma interrogação: vocês não ouvem? É Paulo dizendo que vocês querem viver, é como viver numa escravidão, é como viver preso a coisas, a regulamentos. E se a obra de Cristo trouxe algo sobre a nossa vida e que devemos desfrutar dela, se chama liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Só que essa sede do homem ter que realizar algo, ter que fazer algo para tentar se justificar ou mostrar que é bom para obter os céus, é o que tem bagunçado a mente de muitos, é o que tem bagunçado o coração de muitos. E eu quero que você entenda isso aqui: estar debaixo do legalismo é viver em escravidão. Irmãos, se você soubesse que quando estamos em Cristo, o Senhor já nos libertou de tudo. Quando estamos em Cristo, a única coisa que temos que fazer é ter fé nele. É ter fé nele. Sabe por quê? A obra, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Não é o que eu mostro que diz que eu fui alcançado por ele, é a minha vida que revela se eu fui alcançado por ele ou não. Então Paulo está chamando, falando na mesma língua que eles, dizendo: vocês são escravos, vocês estão vivendo como escravos, estão debaixo da escravidão. Isso porque a própria lei da qual querem ser servos se levantará como seu juiz para condená-los. A lei foi dada não para salvar, mas para mostrar a necessidade do Salvador. Para que serve a lei, pastor? Para nos mostrar as nossas necessidades. E qual é a maior necessidade do homem, pastor? A sua maior necessidade é ter a presença de Deus na tua vida. A sua maior necessidade é ter o Salvador na tua vida. A sua maior necessidade é ter Cristo na sua vida. Então a lei, ela revela nosso pecado e mostra o que somos em pecado para nos trazer a necessidade de Deus. Então ela nos mostra o que somos de verdade. É Cristo dizendo: agora tu sabes quem tu és de verdade. O que? Um pecador. Alguém que estava morto pelos seus pecados. Alguém que estava destituído.
alguém que já estava condenado, porém algo aconteceu. O que, pastor? A obra da cruz foi realizada. Oh, aleluia. E ela nos revela a necessidade que temos dele. Pode te faltar tudo nessa terra, menos ele. Pode te faltar tudo dentro da tua casa, menos a presença dele. Pode te faltar tudo, mas ele não te faltará. Ele estará contigo até a consumação do século. Oh, aleluia. O propósito da lei é revelar o pecado, tomar o pecador pela mão e levá-lo ao seu Salvador. A lei não é um fim, mas é um meio. Porque a partir do momento que nós temos conhecimento pela lei do que somos, a vida não acaba aqui. A história não acaba aqui. Não é o fim. Ah, pastor, eu sei que eu sou um pecador. Pois é, não é o fim. Ela é um meio a qual você é conduzido para aquele que tem o poder de te transformar, de realizar a boa obra na sua vida. Aleluia. Seu papel não é abrir as portas da prisão, mas deixar você trancado lá, a fim de que ele se desespere de si mesmo e busque o libertador. É interessante, porque esse momento agora, Paulo, ele vai mudar a conversa, e ele vai falar, dando exemplos, de uma forma bem alegórica, usando alegoria, nos trazendo Ismael e Isaac, Sara e Agar. São 3 os estágios no argumento desse parágrafo. O primeiro é histórico, o segundo é alegórico e o terceiro é pessoal. Nós vamos ver que no versículo 22 e 23, Paulo lembra a seus leitores que Abraão teve 2 filhos. Então ele vai trazer a parte histórica do texto, relembrando, nos trazendo a história. Ismael, filho de uma escrava, e Isaac, filho de uma mulher livre. Nos versículos alegóricos, que é o versículo 24 a 27, acompanhe comigo. Ele argumenta que seus 2 filhos e suas mães representam 2 religiões. Uma religião de servidão, que é o judaísmo, e uma religião de liberdade, que é o cristianismo. Então ele vai nos trazer a referência e nos mostrar de uma forma alegórica. Nos versículos pessoais, ele aplica a sua alegoria a nós. Se somos cristãos, não somos como Ismael, escravos, mas como Isaac, livres. Finalmente o apóstolo demonstra o que devemos esperar se nos parecermos como Isaac. O método, ele vai usar o método alegórico. Então, Paulo, ele vai trazer 3 argumentos: um histórico, um alegórico e um pessoal. O histórico, ele vai trazer a história de Abraão e de seus 2 filhos, um filho da escrava e o filho da mulher livre, que era sua esposa Sara. Na alegoria, ele vai explicar o porquê dele trazer diante de nós aqui hoje, porque esse texto é atual, trazer diante de nós esta maneira alegórica
de nos trazer o porquê aqueles que vivem debaixo da lei são como Ismael, o filho da escrava, e aqueles que vivem debaixo do evangelho são como Isaac, o filho da mulher livre. E ele nos mostra: aqueles que vivem debaixo da lei são condenados por ela, mas aqueles que vivem debaixo do evangelho, oh aleluia. Eu sei que vai demorar um pouquinho, mas é uma mensagem que você necessita refletir. E para que você entenda o que é alegoria, eu vou trazer diante de você aqui. O método alegórico era bem conhecido dos rabinos. Foi adotado pela escola de Alexandria e seguido por Orígenes e outros pais da igreja. De acordo, para os rabinos judeus, toda a passagem da escritura possuía 4 significados. Então o que Paulo vai fazer aqui é usar a mesma linguagem. É tão interessante a defesa que Paulo vai fazer agora, que ele vai usar a mesma linguagem deles para mostrar que só existe um caminho, que só existe um meio, que só existe uma verdade. Agora você compreende o porquê da necessidade de pregar o evangelho. Quantas mensagens você já não ouviu? Quantas palavras você já não ouviu? Mas a minha pergunta aqui hoje é: qual delas foi tão verdadeira como essa? Eu quero que você reflita hoje. Eu quero que você entenda isso aqui, porque a veracidade daquilo que estamos trazendo tem um poder tão glorioso. Por quê, pastor? Porque essa mensagem aqui não é qualquer mensagem, não pelo pregador, mas pela palavra que está sendo dada. Porque a única mensagem que tem o poder de pegar aqueles que estavam longe de Deus, destituídos de Deus, e trazer para perto de Deus. Eu não sei como você estava vivendo, mas essa noite nós vamos nos aproximar dele. Essa noite nós vamos nos aproximar do Senhor. Eu sinto algo diferente hoje aqui, e eu sei que ficaremos marcados por esta palavra, porque hoje o Senhor há de operar em nossas vidas. Para os judeus, toda a passagem da escritura possuía 4 significados. Primeiro, apechar, que é o significado simples e literal. Segundo, arremais, que é o significado sugerido. Terceiro, aderush. E o que é aderush? É o que traz o significado implícito, que se deduzia por investigação. E quarto, açoite, o sentido alegórico. As primeiras letras dessas 4 palavras traz em suas consoantes a palavra paraíso. Então os judeus, eles usavam essas 4 técnicas para trazer a interpretação e trazer uma mensagem para o seu povo. E é interessante que esta mensagem, ela tem o termo paraíso. Por que paraíso? Quando eles se conectavam e eles chegavam, presta bem atenção, e eles chegavam num consenso daquela palavra, e eles encontravam esse termo, paraíso. E isso aqui é poderoso. Por quê, pastor? Porque Paulo vai usar disso agora. É um dos poucos
poucos textos que Paulo vai usar alegoria, e eu vou te explicar o porquê. Os rabinos, quando alguém conseguia penetrar esses 4 significados diferentes, alcançava a glória do paraíso. O que é uma alegoria? Roizuk esclarece que alegorizar é procurar um sentido oculto ou obscuro que se acha por trás do significado mais evidente do texto, mas ele está distante e na verdade dissociado. Em outras palavras, o sentido literal é uma espécie de código que precisa ser decifrado. Então Paulo agora, ele vai usar da mesma técnica. Ele vai usar dessa alegoria para mostrar o que estava dentro da mensagem, para que eles pudessem entender aquilo que estava dentro da mensagem que Paulo agora traz diante deles. E isso é extraordinário. Por quê? Porque dentro dessa mensagem tem uma espécie de código que precisa ser decifrado para revelar o sentido mais importante e oculto. Segundo esse método, o literal é superficial e o alegórico é o que apresenta o verdadeiro significado. Eles vão dizer que esse é o melhor método para se traduzir um texto, porque ele vai dizer que de forma literal é muito superficial e o alegórico chega numa profundidade. Só que olha a mente de Paulo, olha o que Paulo vai realizar, você vai entender. Olha o que Paulo vai fazer. Ele vai usar desse método para mostrar que o Evangelho não era a mensagem nova no tempo de Paulo. Ele vai usar esse método para mostrar que o Evangelho veio desde o início de tudo, para mostrar a eles que a salvação não era como eles imaginavam, e sim pela fé na obra de Deus. Porque nós vamos compreender que agora ele vai usar disso. E agora nós vamos entrar em versículos que é do 22 ao 27, e acompanha comigo, porque agora você vai entender porque eu te trouxe essa explicação. Ele vai falar agora sobre os 2 filhos de Abraão e 2 realidades espirituais. Então acompanha comigo. Tendo apresentado Ismael e Isaque como 2 filhos de Abraão, representando aqueles que vivem na escravidão sobre a lei e aqueles que vivem na liberdade sobre a graça. Então, ele vai nos mostrar e ele vai comprovar como é aquele que é nascido da lei e como é aquele que é nascido da graça. E isso aqui vai mudar hoje a nossa história. Por quê? Porque Paulo agora apresenta as 2 mulheres de Abraão, bem como as 2 de Jerusalém, símbolos da antiga e da nova aliança. Assim as 2 mulheres, Agar e Sara, bem como as 2 de Jerusalém, a terra e a celestial, representam as 2 alianças, a antiga e a nova. Então o que é que Paulo agora vai nos mostrar? Que aqueles que são nascidos como Ismael, nascidos da carne, são aqueles que são nascidos do Sinai, da lei, e nascidos assim, eles são nascidos da terra. Só que agora ele vai nos mostrar o outro lado. Qual é o outro lado, pastor? Aqueles que são igual a Isaque. Agora tu dá glória. Porque aqueles que são nascidos igual a Isaque não são nascidos da terra. Vou repetir. Aqueles que são nascidos igual a Isaque, presta atenção, não são nascidos da terra, são nascidos do céu. Oh, aleluia. Por isso a importância
essa é a da mensagem, porque eu quero que tu compreenda algo. Você não nasceu para viver eternamente nessa terra. Você, Jesus, quem está entendendo isso aqui hoje? Olhe para alguém que seja do seu lado e diga: você não nasceu para viver para essa terra. Não diga só, você não nasceu para viver para essa terra. Nasceu para quê, pastor? Para viver, para a morada eterna, para viver no céu com Ele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É interessante. Esclarece de forma objetiva essas duas alianças. É impossível entender a Bíblia sem entender as duas alianças. Afinal, nossa Bíblia está dividida no meio, em dois testamentos, o Antigo e o Novo. Jesus. Apresentando as duas alianças, a antiga e a nova. Uma aliança é um acordo solene entre Deus e os homens, por meio do qual Ele nos transforma em seu povo e promete ser o seu Deus. Deus estabeleceu a antiga aliança por intermédio de Moisés e a nova por intermédio de Cristo, cujo sangue o ratificou. A antiga aliança mosaica fundamentava-se na lei, mas a nova aliança cristã é figurada em Abraão e profetizada por Jeremias. Fundamentava-se em promessas. Na lei de Deus colocou responsabilidade sobre as pessoas e disse: farás e não farás. Mas na promessa, Deus assume Ele próprio a responsabilidade, dizendo: eu farei. Oh, aleluia. Aquilo que é dado a Moisés no Sinai vai mostrar para o homem aquilo que ele tem que fazer, o que ele pode ou não realizar. Se chama antiga aliança, que é o Antigo Testamento. Só que toda aliança feita por Deus, ela é inquebrável, é imutável, ela não muda. E isso é extraordinário. Por quê, pastor? Porque na nova aliança Ele não entrega a lei, Ele vai entregar aquele que tem condição de cumprir a lei. Ele vai entregar aquele que veio não para te mostrar o que tem que fazer, mas aquilo que Ele faria por você. Eu quero que você entenda: antiga aliança, terás que fazer e não terás que fazer. Nova aliança, eu farei por você. Sabe por quê? Ele entendia o que, pastor? Que o homem não tinha como cumprir a lei, estando em pecado, estando morto. Então ele vem diante do homem e diz: assim como o homem não pode chegar a mim, eu vou me chegar ao homem. Jesus! Se você está aqui, é porque Ele foi até você. Se você está aqui, é porque Ele foi ao teu encontro. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Ele te chamou. Se estamos aqui, estamos por causa dele. Se temos uma morada eterna, temos por causa dele. Oh, rabacalabaraçuia, calabaraça. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É interessante.
Agar é o símbolo da velha aliança. Agar é uma mulher escrava que gera para a escravidão. Ela é tipificada pelo Monte Sinai e pela Jerusalém terrena. Representa aqueles que confiam na lei para a sua salvação. Nós vamos entender algo aqui. Eu quero que tu guarde isso antes de eu entrar aqui. Aqueles que são nascidos da lei, eles são terrenos, eles são da terra. E eu tenho uma pergunta a fazer a vocês hoje: tem algo bom na terra? Desde que o pecado entrou no mundo, nós vamos lidar com tudo aquilo que o pecado trouxe sobre a vida do homem. Porque o que é a lei? A lei mostra um homem em pecado, e que o homem em pecado pode produzir de bom. Vamos ser sinceros. O que um homem em pecado pode produzir de bom. É por isso que um homem em pecado, ele tem a visão de Deus deturpada. Um homem em pecado, ele vai abraçar o mundo e vai tentar trazer Deus como um bom samaritano de que vai salvar o mundo inteiro. Deus é tão glorioso, Deus é tão poderoso, que Ele faz com que venhamos ter o entendimento. Irmãos, não há nenhum entre nós que é inocente, não saiba o que é certo e o que é errado hoje. Eu vou repetir isso aqui. Deus é tão poderoso que não tem nenhum de nós que não tenha o conhecimento do que é certo e do que é errado hoje. E a pergunta que eu faço é: um homem escravo da lei pode realizar coisas boas? Ele até tenta, mas não consegue. Por quê? Porque a lei não lhe dá força para sair do pecado. A lei mostra o que é errado, mas mesmo assim ele continua fazendo o que é errado. A lei mostra diante do homem: não adulterarás, não roubarás. É a lei que nos mostra. Mas mesmo o homem tendo entendimento disso, ele para de fazer. Por quê? Porque a lei revela, mas não dá força para que ele venha parar de fazer o que é mal. Esses são nascidos da carne, debaixo da escravidão da lei. E é interessante, porque o versículo de número 23 vai dizer assim, ó: o filho da escrava nasceu de modo natural. E ele não fala isso por falar, porque aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido de modo natural é natural. E ele vai trazer 5 vezes nessa sessão Agar é chamada de escrava. De escrava. Ele vai falar isso em Gálatas 4, 22, 23, 30, 31. Agar não era mulher de Abraão, mas foi dada a ele como tal. Para dessa relação temporária nasceu um filho, com a vã expectativa de que fosse o filho da promessa. Mas a precipitação humana não anula o propósito de Deus. Nem a escrava substituiu a livre. Da mesma forma que o filho da escravidão não pode ser o filho da promessa,
e nem herdeiro das bênçãos. Então eu quero que você entenda: o filho da escrava não toma o lugar do filho da promessa. Ele não pode ser substituído. Por quê? Porque ele é nascido natural. Não é um plano de Deus, é um plano do homem, e precipitado por não confiar em Deus. Como é que Agar nasce? Sarai diz: o Senhor tem me impedido de ter filhos. Ela olha para Agar e vê probabilidade em Agar de gerar um filho com Abraão. A precipitação do homem revela que o homem não confia em Deus, revela a falta de confiança nele. Quando Ismael nasce, não nasce pela vontade de Deus, nasce pela obra do homem, pela precipitação do homem. Só que mesmo a precipitação do homem não muda os planos de Deus. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Porque talvez você esteja dentro de uma situação olhando, não tem mais jeito, o negócio está feito, isso aqui não tem mais transformação. É Deus dizendo: isso aí não altera o que eu tenho para a tua vida, isso aí não altera o que eu tenho reservado para a tua casa, que eu tenho reservado para os teus. Agar é o símbolo do Monte Sinai e de Jerusalém atual. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Por que ele diz isso? Porque os judeus vão dizer que eles ainda estão esperando o Messias, e estão vivendo, tentando cumprir lei, os preceitos da lei, vivendo debaixo dessa escravidão. Aí ele vai nos trazer a figura do Sinai, porque a lei é dada onde? No Sinai. Êxodo 20. A lei é dada no Sinai, e todos aqueles que vivem debaixo da lei são filhos da lei, e então são escravos. Aí ele tipifica Agar. Paulo diz que Agar é um Monte Sinai e corresponde a Jerusalém atual. Ela e seus filhos estão em escravidão. Por quê? Porque a lei, os preceitos que hoje eles querem viver, são preceitos de homens, são leis dadas de homens para homens. E isso é interessante, porque todos aqueles que vivem debaixo disso são escravos. Esse é o legalismo. O Sinai e Jerusalém representa a religião estripada do mérito e da religião das obras. E aqui é que entra, porque há algum mérito do homem para ser salvo? Sim ou não? Sim ou não? Então, se não há mérito no homem, ele vai morrer realizando obras, mas não vai se salvar. Por que, pastor, não há mérito? Simples. Um homem está em pecado, e o único que tem o poder de os tirar do pecado foi aquele que se entregou no madeiro por nós e em nosso lugar. Olhe bem para mim aqui. Quer viver uma vida diante de Deus? Quer viver uma vida diante do Senhor, debaixo do Evangelho? É simples, é só ter fé nele, que ele vai realizar uma grande obra na tua vida. Sabe por quê? Porque hoje nós carregamos isso dentro das igrejas. O que, pastor? O camarada passa a semana vivendo como quer. Chega no domingo como esse, vem à igreja. Aí no outro
outro dia ele vai dizer: ontem eu fui para a igreja, minha dívida tão paga. Ontem eu fui lá dar um glória. Aí segunda, terça, quarta, quando é quinta, ele volta a fazer aquilo que é mal de novo. Oh, aleluia. Ele volta para a mesma prática, para o mesmo erro, para a mesma vida. Aí chega domingo, ele vai para a igreja. Aí ele cria um ciclo vicioso na mente dele, dizendo: eu vou fazer errado de segunda a sexta, mas domingo eu vou para a igreja. Hoje todos, menos nós que estamos debaixo do evangelho, mas a maioria estão caminhando dessa forma, pensando que um dia ou dois na igreja vai pagar uma vida toda de pecado. O único que tem o poder de apagar o teu pecado e te trazer uma nova vida é aquele que se entregou no Calvário. E aquele que se entregou no Calvário, quando ele te pega, tu larga aquela velha prática. Tu vai mudando de vida. Quando tu percebe, tu diz: eu não faço mais aquilo. Tu não tem mais prazer no que é carnal, no que é mundano. Aí tu passa a ter prazer naquilo que é do Senhor. Tu passa a ter prazer naquilo que é Jesus. Sabe por que hoje nós vivemos em igreja drive-thru, fast food, em que o fulano vem, paga, pega a merenda e vai embora? Porque as mensagens de hoje é igual merenda, mata na fome na hora, mas depois te dá fome de novo. Mas a palavra do evangelho, ela sacia a fome do homem, a sede do homem, faz o homem a passar a ser cheio de Deus. É interessante que eu trouxe um comentário de Adolfo Poe, é interessante. Diz que H é mãe do escravagismo, conforme Gálatas 3, 22, do 4 ao 3. A lei é uma prisão, um vigilante ou tutor. Quem tem a lei como mãe a ponto de não ter nada além do que a lei lhe dá, permanece perpetuamente escravo. Terceiro, H gera para escravidão. Na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é H. Versículo 24. Isso é usado aqui como uma ilustração. A palavra ilustração, no seu original no grego, ela significa alegoria. Alegoria. Paulo agora vai trazer uma ilustração, descrevendo a eles. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Agar é a mãe daqueles que confiam na lei para a sua salvação. E por que ele vai usar isso? Porque todo nascido de uma escrava não é livre, é escravo. Mesmo que seu pai seja livre, ainda assim ele nasce escravo. Escravo. Mas a religião do legalismo só pode gerar para escravidão. Os filhos dessa religião são escravos. Eles não podem atingir as exigências da lei, consequentemente são escravos. Escravos. E eu quero abrir um grande parênteses. Eu vou fazer só uma pergunta, não precisa me responder não, guarda aí para você.
Até quando queres viver como um escravo? Até quando queres viver como um escravo? Escravo da tua carne, escravo da tua concupiscência, escravo dos teus pecados. Já percebeu? Tem coisas que é momentânea, te dá prazer na hora, mas quando acaba, te traz um buraco dentro de ti. Tu não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Mas segura que eu quero continuar pregando. É oportuno quando destaca o fato de que Agar corresponde não só ao Monte Sinai, mas também a Jerusalém atual. E por que está dizendo isso? Porque, irmãos, eu vou ser bem claro aqui. Você pode acreditar no que você quiser acreditar, você continua sendo escravo. E quem são os libertos? Aqueles que estão debaixo da obra de Jesus Cristo. Aí, pastor, mas os judeus servem a Deus e tudo mais, mas vivem debaixo da lei. Não tem Cristo como seu Messias. E se não tem Cristo como seu Messias, estão debaixo da escravidão. Aí tem gente que acha bonito cumprir lei cerimonial, festa não sei do que, festa do Puri, Yom Kippur, mas não sei o que. Aí querem viver como judeu. Aí aos poucos vai esquecendo da obra de Cristo. Quando vê, virou escravo. Deixa de viver uma vida em liberdade em Cristo para viver como um escravo. Os judeus disseram para Jesus: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. E o que eu estou te falando aqui não é pastor Arlen, é Bíblia. Quer ver? Abre João 8 comigo. Abre aí. Eu gosto de provar, para não dizer que foi o pastor lá que pregou. Não, foi a Bíblia. O pastor aqui não prega nada, é a Bíblia. João 8, 31, 44. Quem achou? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os liberta, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos legítimos, o único pai que temos é Deus. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam,
pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, é que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois o mentiroso é o pai da mentira. Quem está falando aqui não é qualquer um, não é o pastor Arlen. Quem está falando para eles é o próprio Cristo, que veio do Pai, que veio dele. Ele diz: se vocês fossem realmente filhos dele, vocês me amariam e não estavam procurando me matar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Que se volta para a lei, pode até morar exteriormente em Jerusalém, mas espiritualmente emigrou da terra da promissão e habita entre os ismaelitas. Visto sobre esse ângulo, Ismael não somente é o ancestral dos árabes, mas alegoricamente de todas as pessoas legalistas. Quem são os ismaelitas? Eles descendem de Ismael, filho de Abraão, filho da escrava. E ele vai dizer: não é somente aqueles que ali habitam, mas todos que vivem debaixo do legalismo também descendem dele. Para que você entenda o perigo disso aqui, para que você compreenda o porquê a minha preocupação de preparar uma mensagem como essa para você ouvir hoje. Por quê, pastor? Porque hoje a igreja está declinando para o legalismo religioso. Hoje as igrejas estão declinando, e todos aqueles que estão declinando estão apostatando da sua fé para viver debaixo da escravidão. Mas ainda há remanescentes que não abandonam o evangelho, que caminham conforme o evangelho. E eu quero te dizer: a tua recompensa não é da terra, a tua recompensa é do céu. É por isso que eu prefiro pregar o que eu prego do que viver enganando os outros. Irmãos, Paulo nasceu rico, veio de uma família rica. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Para estudar os pés dos grandes da época, tinha que ter condição financeira. E sabe como Paulo morreu? Sozinho, com tuberculose, seco, sem ninguém, sem um tostão no bolso. Mas a sua recompensa foi maior do que você imagina. Por quê? Porque o homem nasceu rico, morreu pobre aos olhos da terra, porém foi recebido aos braços do Pai. Foi recebido aos braços do Olhe para alguém que está do seu lado e diga: tem algo maior que a terra, tem algo maior que o dinheiro, tem algo maior que as coisas do mundo, tem algo maior que o prazer da carne, tem algo maior. Há um céu que te espera, há um céu que te espera, há um céu que te espera. Tem muita gente preocupada. Eu sei. Mas a recompensa será grande. Tudo isso é passageiro.
deixei de pensar com a cabeça na terra, quando eu entendi que tem algo maior. Porque hoje tem muita gente que quer um ministério para obter algo através do ministério. E estudando sobre Paulo, eu vi que a única coisa que Paulo ganhou foi o céu eterno. Foi o céu eterno. Então eu quero te dizer, mesmo que te abandone no caminho, mesmo que venha as costas para você, mesmo que você não alcance aquilo que você deseja na terra, mas de uma coisa tenha certeza: há um céu que te espera. Há um céu que te espera. Há um céu que... Olha para o crente que está do teu lado e diz: tem um céu que te espera. Há um céu que te espera. Olha para ele e diz: irmão, seja esse mensageiro hoje. Eu sei que chegou o nosso horário, mas me dá mais 5 minutinhos. Em segundo lugar, Sara, o símbolo da nova aliança. Agar, a escrava, é o Monte Sinai e a Jerusalém atual. Ela é o símbolo da antiga aliança, na qual o homem está debaixo da lei e é escravo dela. No entanto, Sara, a mulher livre, é o símbolo da Jerusalém lá do alto. É a mãe de todos os filhos da promessa, aqueles que nasceram do Espírito. Primeiro, Sara é a mulher livre, e da livre mediante a promessa. Sara é a esposa legítima de Abraão, a mulher livre, a mãe do filho da promessa, a que gerou de forma milagrosa aquele que deveria ser o herdeiro de todas as bênçãos. Segundo, Sara é a Jerusalém lá de cima, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual nossa mãe. Sara é o símbolo daqueles que nasceram do alto, de cima, do Espírito. Os filhos de Sara têm o céu como origem e destino. Eles nasceram do céu, são cidadãos do céu, estão se preparando para o céu e irão para o céu. Oh, aleluia. Sara representa todos aqueles que foram salvos pela fé em Cristo, independente das obras da lei. E isso aqui é interessante. Oh, aleluia. E sabe por que é tão poderoso falar sobre isso? Eu quero encerrar aqui, eu não quero continuar por causa do nosso horário, mas eu quero trazer uma definição para vocês. Ismael vai nascer de forma natural. Ismael não é uma promessa. E Isaac? Como é que Isaac nasce? Abraão tem 100 anos, Sara 90. A improbabilidade deles ter filho é zero. A probabilidade, deles ter filho é zero. Como é que 2 idosos podem ter filhos? Um homem de 100 e uma mulher de 90. A medicina diz: não tem como ter filho. Só que ela recebe uma promessa. E a promessa veio de Deus e não do homem. Eu quero que tu entenda isso aqui. O céu que foi prometido a nós não veio do homem, veio de Deus. Alguém olhou para você e disse: é impossível que ele seja salvo. É impossível que ela seja salva. Olha a vida dela, olha a vida dele, olha como ele é, olha como ela é.
nascimento de Isaac não é natural. O nascimento de Isaac é sobrenatural. Ah, Jesus. E quem prometeu, pastor? O próprio Deus. O próprio Deus chegou a ela e disse: eu vou te dar um filho. O próprio Deus chegou a Abraão e disse: eu vou te dar um filho. E eu quero que tu entenda isso aqui. Como é que nós, pecadores, herdamos o céu? E eu vou te explicar por quê. Porque não é de forma natural. Não é o homem que carimba e diz: tu vai para o céu, tu não vai. Não é o homem que diz: eu vou fazer isso para ir para o céu. Não, é o próprio Deus que te olhou do jeito que tu é, com as falhas que tu tem, com os erros que tu tem, com a vida que tu leva. E ele disse assim: ó, você vai nascer de novo, você vai morar no céu. Por quê? Porque eu estou te salvando hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero que tu entenda isso aqui. Você não vai para o céu porque você fez algo. Quantos de nós? Porque você sabe a vida que leva. Eu sei a vida que eu levava. Porque a pregação é daqui para lá. Porque você acha que eu me emociono, eu choro quando eu prego. Porque a minha cabeça, o meu coração tem a certeza da onde Ele me tirou e o que Ele fez na minha vida. E sabe por que eu estou pregando isso aqui para você? Porque nós não podemos ter uma igreja grande, não podemos ter um povo grande, mas a mensagem que pregamos, ela abre a porta do céu e ela diz: seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fica de pé comigo. Quem pode aplaudir? Quem pode glorificar a Ele? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem está sentindo essa presença aqui hoje? Quem está sentindo essa glória aqui hoje? Coloca a mão sobre o teu coração que eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui para se reconciliar, aproveite agora. Se tiver alguém aqui para renovar a sua aliança, aproveite agora. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, nesta noite eu oro por este povo que aqui está. Nesta noite eu clamo por essas almas que aqui estão. Que hoje seja uma noite de reconciliação. Que hoje seja uma noite que o Senhor toque sobre esta vida. Que essa noite fique marcada sobre ele e sobre ela. Que eles saiam daqui cheios da tua presença. E saiam daqui compreendendo que se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Toca sobre ele agora. Toca sobre ela agora. E faz, Senhor, a tua obra. Como hoje pela manhã eu orei e disse: Senhor, entrega almas hoje. Almas, aqui tem almas diante de ti. Aqui tem almas diante da tua presença. Aqui tem almas diante de ti. Aqui tem almas diante do Senhor. Realiza a tua obra.
Faz como quer, faz como quer, faz segundo a tua vontade, faz segundo o teu querer. Que ele seja tocado, que ela seja tocada, e que o teu Espírito opere de forma eficaz aqui hoje, através da palavra pregada, através do Evangelho pregado. Que esta vida hoje se reconcilie contigo, porque esse foi o ministério que o Senhor nos entregou, através da obra de Cristo Jesus, o ministério da reconciliação. E eu digo mais uma vez: volte enquanto há tempo, volte enquanto há tempo, renuncie essa vida, largue o pecado, clame a Deus para que Ele te dê força, ore para que Ele te sustente. Ainda dá tempo de ter uma nova vida, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Orabacalabaracé, orabacolomonovadarássia, alabracantore calabariassúria. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toca sobre essas vidas. Espírito Santo, Jesus, Senhor é o pão que nos sustenta, Senhor é a nossa fortaleza, e que possamos perseverar. Oh, rabadara cantore de canarabadarás, toca sobre essa vida. Jesus, é o que eu te peço, é o que eu te peço, Senhor. E aqui clamamos por almas, aqui clamamos por almas, por vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite?